podcast Isso Tem Uma História. Você sabe como surgiu a escola bíblica dominical, tão usado na maioria das denominações protestantes? Infelizmente, algumas têm abandonado este grande método, mas têm experimentado quanto perde em não utilizar da escola bíblica dominical. O meu objetivo vai ser apresentar o contexto histórico dos grandes avivamentos bíblicos e como isso contribuiu para o surgimento da escola bíblica dominical. Vou ensinar a importância da educação cristã para a igreja e também vamos aplicar pontos de importância da escola bíblica dominical para a igreja contemporânea. Em primeiro lugar, contexto histórico. Por volta do século XVIII, as igrejas dos Estados Unidos, o ensino era no lar, através de cultos domésticos. O material utilizado eram as escrituras, os livros O Peregrino e Catecismo, como o de Heidelberg e de Westminster. Tínhamos ali os cultos, as pregações, e eram esses os métodos. Logo após, meados do século XVIII, tivemos ali vários avivamentos, como os puritanos em 1620, onde davam muita ênfase à experiência religiosa, à conversão, mas com o passar dos anos, perderam a visão e o fervor religioso desses que iniciaram essa grande obra. Pessoas começaram a orar, então, por um novo grande reavivamento. Então, surge um outro auge de um despertamento na Nova Inglaterra, com Jonathan Edwards. Outra pessoa importante foi o inglês George Whitefield, em 1714, onde ele pregou quase todos os dias a 8.000 pessoas. Isso produziu um enorme impacto na sua época. Um novo avivamento, mais duradouro e influente do que o anterior, surge por volta de 1800 em Kentucky, com o avivalista Charles Finney, e grandes concentrações evangelísticas desde o final do século XIX, através de homens como Moody, Billy Graham, e além de um notável crescimento nas igrejas, tivemos um grande número de movimentos religiosos e sociais. Tivemos então um grande aumento na educação religiosa, distribuição das escrituras e missões nacionais e estrangeiras. Tudo isso contribuiu decisivamente, para o crescimento em vários sentidos, de igrejas, de escolas, de hospitais, todas as regiões, inclusive no Brasil. Nesse contexto, entrou em cena o jornalista Robert Hakes, em 1735, na cidade de Gloucester, que começou a se preocupar com as crianças pobres que trabalhavam nas fábricas durante a semana e aos domingos ficavam perambulando ansiosas pelas ruas. Em 1780, ele criou uma escola para alfabetizar e evangelizar essas crianças. A escola funcionava das 10 às 17, incluía aulas de leitura, redação, estudo da Bíblia, períodos devocionais. A ideia teve grande aceitação. Em 1786, essas escolas já reuniam cerca de 200.000 crianças na Inglaterra. No início, os professores eram pagos, depois passaram a ser voluntários. Em poucos anos, o movimento se difundiu para outros países, inclusive os Estados Unidos. Em 1803, foi criada a União das Escolas Dominicais. As igrejas perceberam o valor desse método e passaram a utilizá-lo para a educação religiosa de seus fiéis. Com o passar do tempo, surgiram grandes associações que promoviam conferências, preparavam materiais didáticos, treinavam professores, e extraordinário movimento missionário no século XIX. Difundiu então escolas bíblicas dominicais por todo o mundo e foram realizadas muitas convenções mundiais de escola bíblica dominical
que atraíam milhares de delegados e importantes líderes de todas as nações envolvidas. No Brasil, a primeira escola dominical permanente foi com o casal Robert e Sarah, em 19 de agosto de 1855, no Rio de Janeiro. Isso no início do século XX. Então, criaram ali a União das Escolas Bíblicas Dominical no Brasil. E em julho de 1932, reuniram-se no Rio de Janeiro a 11ª Convenção Mundial de Escolas Bíblicas Dominical, mais de 1.300 delegados de 33 países. E isso vem crescendo até os nossos dias. Em segundo lugar, quero falar da importância da educação cristã para a igreja atual. A educação cristã é o processo de ensino-aprendizagem proporcionado por Deus, através de sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, transmitindo valores e princípios divinos. É diferente da educação secular, que só transmite instruções e conhecimentos, deixando de lado valores éticos, morais e espirituais. Por isso, a base da educação cristã é a Bíblia Sagrada. Temos também a responsabilidade de aplicar a educação cristã. Primeiro, todo indivíduo tem essa responsabilidade de ser um aprendiz. Segundo, os pais têm a responsabilidade também de trazer os seus filhos. Terceiro, a liderança espiritual dentro da igreja local é responsável por criar esses meios. E um dos meios que a maioria das igrejas atuais tem aplicado é a escola bíblica dominical. Por isso, em terceiro lugar, queremos então apontar esses pontos importantes da escola bíblica dominical para a igreja contemporânea. Dentro disso, queremos apontar 7 princípios importantes. Primeiro, o contato pessoal do professor ou dirigente da escola bíblica dominical com o aluno. Segundo, a atmosfera espiritual que deve permear essas atividades. Em terceiro, uma boa amizade do aluno com os seus colegas. Em quarto, o ensino das lições bíblicas. Em quinto, o interesse da escola pelo lar e pela vida particular do aluno. Em sexto, programas especiais a serem desenvolvidos fora do horário da escola. Em sétimo e último lugar, o aparelhamento adequado para a escola funcionar de modo eficiente. Temos também a realidade atual em algumas igrejas. Sabemos que em algumas igrejas existem várias críticas que se fazem à escola dominical. Primeiro, dizem, os temas tratados não despertam interesse e ficam restritos ao estudo das Escrituras, não se procurando aplicá-las às necessidades e ao contexto que estamos vivendo. Os seus temas têm sido, então, repetitivos e cansativos. Segundo, os professores, por vezes, não são qualificados e não têm condições de responder aos questionamentos mais difíceis de alunos, principalmente jovens universitários e outras pessoas instruídas e questionadoras. Terceiro, os métodos didáticos são antiquados, privilegiando o formato de preleção pelo professor. Existe pouco diálogo e pouco envolvimento de alunos. Em quarto, são utilizados poucos recursos audiovisuais, principalmente aqueles fornecidos pelas novas tecnologias. Em quinto, a igreja tem atividades em excesso. Mas queremos também ver perspectivas futuras através de propostas para melhorar a escola bíblica dominical nas igrejas. Não queremos, nesse momento, dizer que a escola bíblica deva ser extinta. Ela precisa sim ser revitalizada, atualizada, através do fortalecimento da educação cristã, através de pessoas qualificadas, teólogos, educadores, comunicadores, que possam assessorar a direção da escola bíblica. Terceiro, discutir um currículo, objetivos, materiais, métodos com criatividade e ousadia. Em quarto, um treinamento e aperfeiçoamento periódico dos professores. Em quinto, convidar palestrantes externos qualificados para falar à equipe da escola bíblica dominical. Também podemos fazer adaptações, como criar classes para casais, adultos, solteiros, universitários, pessoas de terceira idade. Tem também que preocupar-se com os alunos, as famílias,
a missão da igreja no mundo e o nosso compromisso com Cristo e seu Evangelho. Queremos então partir para as considerações finais. Nós vimos aqui o contexto histórico através dos avivamentos, e com isso surgiu a educação cristã, depois a escola bíblica dominical. Nós vimos a importância da educação cristã nesse processo, a responsabilidade de cada indivíduo, dos pais, da liderança da igreja, e trouxemos algumas sugestões para a utilização da escola bíblica dominical nesse processo de educação cristã. São muitos os benefícios que a educação cristã, veiculada pela escola bíblica dominical, pode trazer à igreja: evangelização, plantação de igrejas, cultura bíblica e teológica, edificação na fé e oportunidades de serviço cristão. Podcast Isso Tem Uma História.